podcast de tendências inspiradoras. Seja muito bem-vindo à Mesa do Conhecimento. E neste podcast nós vamos falar sobre a patente do reator para tratamento de efluentes na Mesa do Conhecimento. Antes de iniciar nosso bate-papo, o nosso discurso aqui na Mesa do Conhecimento, vou pedir para a gerente de projetos, Vanessa, para fazer a abertura aqui do ITP. Sejam muito bem-vindos, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui recebendo, né, vocês dois e tratando de uma temática tão relevante e importante. A gente teve a oportunidade ano passado de trabalhar muito em cima dela, né, com demandas, algo extremamente disruptivo. E eu acho que vocês aí vão ficar surpresos, né, com o tamanho, o potencial que essa tecnologia tem e que pode estar à disposição da sociedade. Muito obrigada, viu, por aceitarem o convite. Muito obrigado. Luciane, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória aqui para nós. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, o convite de falar sobre o que nós desenvolvemos. Bom, eu tenho minha formação, eu sou engenheira química, com mestrado e doutorado em engenharia eletroquímica, com tempo na engenharia eletroquímica. E eu estou no ITP já são 17 anos, né, que a gente vem desenvolvendo desenvolvimento de reatores para tratamento de efluentes, né? São reatores eletroquímicos da minha área de formação. Muito obrigado. Por favor, Felipe, mestrando, fala um pouquinho. Bom dia, gostaria de agradecer também a oportunidade aqui de estar mostrando um pouco do desenvolvimento do trabalho no qual estou fazendo parte. Me chamo Felipe Lucena e sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação. Fiz iniciação científica também durante a graduação com tratamento de água também. E já trabalhei na área também com consultoria e hoje em dia estou fazendo mestrado em engenharia de processos no Laboratório de Tratamento de Resíduos e Efluentes com a professora Eliane. E nessa vertente de tratamento de água, tratamento de efluentes, no meu caso em específico em tratamento de água residual. Perfeito. Agora sim, Vanessa, nós vamos iniciar nossa discussão sobre o reator de tratamento de efluentes que é patenteado. Isso. Não é isso? Explica, por favor, sobre esse reator. Quem poderia explicar sobre esse reator e sobre essa questão da patente? Esse reator ele foi idealizado, projetado, construído e avaliado, né, num trabalho de doutorado do aluno Otávio Leite. Então, Otávio Leite era engenheiro da Vale, né? Então ele desenvolveu o doutorado dele e nesse desenvolvimento nós patenteamos este reator. Então, estava sob a orientação minha e da professora Kathleen, que nessa época não, o desenvolvimento dessa pesquisa foi construir e avaliar o desempenho de tratamento do efluente. Esse efluente, na época, a gente estava utilizando o efluente da indústria de biodiesel, né, que tem uma alta carga orgânica. Então, estudamos toda a parte de caracterização do reator, porque não é só... O reator é onde ocorre a reação. E a reação do nosso interesse é uma reação de oxidação do material orgânico. Então, é necessário caracterizar esse reator e verificar se ele tem potencial para um scale-up, um aumento de escala para poder ir para a indústria. Né? A sequência que tem que ser desenvolvida. E quando você chega numa condição de desenvolvimento dessa pesquisa, é necessário, tipo uma empresa, a gente vai até um certo limite, tipo um protótipo, você chega até a construir um protótipo. Esse protótipo significa dizer um aumento de escala e a gente chega a algumas características dele, parâmetros de avaliação, tipo produtividade. Quanto você consegue degradar aquela matéria orgânica por unidade de volume, por unidade de tempo. A partir daí você tem como calcular também o consumo, a eficiência dele. Então nós chegamos até uma TRL 4
E quando foi, então patenteamos, né? Foi quando a empresa nos procurou, perguntou o que a gente tinha, e a gente explicou o que, é que a gente podia, o que poderia ser feito, né? Foi quando o Felipe entrou para que a gente passe de TRL4 para um TRL5, porque a ideia é que ele introduza esse sistema na empresa. Seria o TRL4, o TRL5, assim, São etapas de desenvolvimento de uma tecnologia. Se a gente trabalha com uma determinada ideia, então você começa a desenvolver em laboratório, em pequena escala, vai determinando os parâmetros. No nosso caso, a gente trabalha com reator porque a gente está interessado em reações. Então, onde tem reação, é onde tem um equipamento, esse equipamento se chama reator, é onde ocorre a reação. A nossa reação de interesse é a reação de oxidação, porque a gente quer degradar a matéria orgânica. Como a gente faz tratamento de efluência, então nós queremos degradar a matéria orgânica. Então a gente procura compreender a reação dentro desse reator. E alguns parâmetros que influenciam esse processo, para ter uma maior eficiência. E entre eles, não é só a reação, é também o escoamento do fluido dentro desse reator. Então, existe todo um estudo de caracterização do que está ocorrendo ali dentro, em termos de escoamento, em termos de todos os fenômenos que ocorrem, fenômeno, transferência de massa, transferência de calor e quantidade de movimento. Então, é isso que a gente estuda. Só para complementar, não, na verdade, fazer um apontamento e tirar uma dúvida aqui com a professora Eliane e com o Felipe. Ano passado, a gente teve a oportunidade, né, de discutir sobre esse modelo de reator como ferramenta para você fazer tratamento de efluentes. Então, a professora Eliane tem uma experiência, né, junto com a equipe dela, de muito tempo, trabalhando com diferentes reatores, né, professora, e fazendo de configurações. Então, uma curiosidade, na verdade, né, os feedbacks que a gente teve dessas empresas era assim, o quão disruptivo eles enxergavam esse processo, né? O quão diferente do que existe de maneira corriqueira para tratamento de efluentes. Então, primeiro, assim, o que despertou na equipe o interesse por trabalhar com algo que possivelmente há muitos anos atrás, quando se começou, ainda era mais disruptivo, porque se hoje ainda enxergam isso como algo disruptivo, há anos atrás possivelmente era uma coisa extremamente inovadora. Então, o que é que despertou, né, na senhora e na equipe esse interesse por enveredar por essa área? E para Felipe, assim, o quão é desafiador para você, né, na sua carreira e nessa oportunidade do mestrado, estar atuando em algo tão inovador e tão interessante, onde há várias indústrias e empresas assim buscando informações sobre isso. Então, para você falar um pouco da sua experiência também nesse sentido. Primeiro, eu, né? Inicialmente, qual foi? Você fez duas perguntas. Início seria qual era a minha... a motivação, né? Os desafios que envolvem, né, para você. A minha motivação de início é justamente essa mudança do TRL 4x5, que, em outras palavras, nada mais é do que a aplicação e efetivação do processo que foi desenvolvido há muito tempo, tudo isso em escala laboratorial, já com investimentos, né, não só necessariamente quando chegou uma empresa, algo de fora que não tem vínculo com a academia, né, que foi o caso do Senac, com investimentos. Antes disso já havia investimentos aqui, né, junto comigo mesmo, né, falo assim da CAPES, né, que está me dando a oportunidade de fazer o mestrado com dedicação exclusiva, e todo esse investimento até a gente conseguir sair da escala laboratorial, que é a TRL4, que o senhor havia perguntado, e a TRL5 a gente está, né, quebrando a cabeça para fazer esse avanço, seria já a escala piloto, a aplicação e as pessoas, os usuários de uma forma geral, conseguirem se beneficiar desse processo que foi desenvolvido dentro de um laboratório. É toda essa a motivação. A tecnologia eletroquímica, né, ela faz parte do processo oxidativo avançado, que ele vem sendo desenvolvido, não é uma tecnologia nova, mas ela se destaca pela eficiência do processo. E
um dos dogmas que a engenharia eletroquímica tem é o consumo de energia. Porém, hoje nós temos tecnologias sustentáveis, que são a energia solar, que era um dos dogmas que você tinha que ofertar, você precisa ofertar energia para que o processo ocorra. E também não é todo o processo, preciso também saber das características do efluente. Não é todo efluente que tem essa eficiência. Por quê? Porque é uma função também do efluente a ser tratado. Então, há uma necessidade, né, mundial, a gente até falou de recursos hídricos aqui. Cada vez mais temos o problema da escassez hídrica, né, e os processos eletroquímicos, uma das vantagens é ele poder ser utilizado não numa estação final de tratamento, mas ele pode ser utilizado no percorrer do próprio processo industrial, em que você pode tratar uma linha de efluente e ele ser reutilizado ali mesmo na própria planta. Porque o que é que nós temos hoje? Estações de tratamentos centralizadas. Então, toda a água que é utilizada no processo industrial, ela vai para a estação de tratamento. Então, o processo eletroquímico ele pode ser utilizado antes, no processo descentralizado, como também você pode utilizar em áreas distantes, né? Em centros, em distribuições descentralizadas, na verdade. Em outras palavras, você está, de vez de você depender de um centro que receba todo vamos dizer, essa matéria, né? Esse efluente, né? Esse efluente com a carga orgânica. Isso. Você distribui essa responsabilidade de limpeza, vamos dizer assim, eu acho que o impacto é muito maior. Porque, na verdade, por exemplo, a proposta do SENAC, né, é você tratar a água do banho, fazer um pré-tratamento, que já tem normas, né, da qualidade desse pré-tratamento. Então, você faz um pré-tratamento e você utiliza no descarte da água... Da descarga. Para água de descarga. Então, você economiza na captação daquela água de descarga, você deixa de coletar essa água de descarga que vem da distribuidora de água, e você pega aquela água pré-tratada e você passa para o banheiro. Então, você dá foi feito o cálculo, né, Felipe? Então, resumindo, no caso do SENAC, os dados que foram ofertados, nos informaram. Então, o cálculo é que você tem uma redução mensal de pagamento dessa água de R$ 3.500, porque você paga a água de captação e você paga a água de tratamento, né? 80% desse valor você paga em cima de água de tratamento. Então, se você reduz a captação, você também vai reduzir o descarte. Então, nesse balanço, chega a ter uma economia de R$ 3.500 por mês, em uma única unidade. Então, se você replica essa unidade, esse sistema em outras unidades, que não precisa ser só no SENAC, né? Você pode replicar em outros centros distantes, que às vezes nem tem estação de tratamento, mas você pode fazer uma reutilização que obviamente, que fique dentro das normas de descarte, porque você tem a caracterização desse efluente antes e depois. Esse depois já tem uma norma. Você não pode descartar diferente daquilo ali. Então, você obedecendo aquela norma, então você tem uma economia tanto de captação como de descarte, porque você também paga o volume que descarta. Isso. Né? E nesse caso já enveredou, né, sobre o que é a inovação, né, o que tem de inovação nessa tecnologia. E pelo que vocês falaram, me parece assim que tem várias, né, várias coisas inovadoras que a tecnologia agrega, inclusive, de forma coletiva, né? Isso. Então, eu pude captar aí você falando sobre a possibilidade, primeiro, de reuso desse resíduo que é gerado, que é extremamente relevante, né, com relação às questões ambientais que a gente vem discutindo aí, que eu acho que é de interesse mundial, a oportunidade, né, de reutilizar água em vez de estar extraindo cada vez mais. Isso. A velocidade, pelo que eu entendi, né, do processo, aparentemente é um processo mais rápido. Eficiente. Uma eficiência maior, ou seja, ele degrada mais, e além disso, teriam outros aspectos, assim, que seriam interessantes serem pontuados e levantados aqui, em termos de
assim, de impacto efetivo do uso dessa tecnologia numa empresa ou numa indústria? Sim, respondendo essa pergunta, sim. Primeiramente, a automação também do processo. Todo esse processo ele está sendo confeccionado, né, lá no laboratório junto com o Arduino e com programação para que, além de toda essa automação, quando chegue numa etapa do processo, no tanque de mistura, vão ser feitas a leitura com sensores, né, em tempo real, um monitoramento online, e aí quando essa água cinza ela tiver ótima, com os parâmetros ok para o descarte, ela vai, né, através de bombeamento para ou vaso sanitário ou mictório em questão, e quando não for, ela vai voltar para o reservatório, vai voltar para o reator eletroquímico, fotoeletroquímico, e ter a reação até os parâmetros estarem ótimos, né, posso dizer assim, para se concretizar esse reuso. A automação do processo, o monitoramento online, o uso de energia renovável também, lá está sendo desenvolvido junto com placas solares, né? Isso. E trabalha a pressão e temperatura ambiente. Você não tem um gasto a mais em trabalhar com redução de temperatura ou controle de temperatura, ou então controle de pressão, que é mais um processo, mais um parâmetro para você ter controle. Além disso, a geração de cloro também durante o processo, um bactericida universal que o insumo dele, quando ele é adicionado, é feita essa compra adicionada em estações de tratamento de esgoto, de água, ele é bastante caro. E aí há essa geração de cloro durante a reação, o que faz com que aumente a eficiência, como a professora falou, do processo. Excelente. É exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar. Eu sou dono de uma instituição e eu gasto muita água. E eu gostaria de entender, do modo popular, o que é? É uma caixa? Eu coloco aonde? Como é que se instala? Eu gostaria desses detalhes. Eu, como um consumidor, eu quero contratar e comprar esse equipamento. E aí, em cima dessa pergunta, não, Fábio, na verdade a gente vai instalar um equipamento que tem um filtro, o reator, na verdade, é um filtro, que tem pelo que eu entendi, tem um sistema eletrônico, né, que detecta, não é isso? Ele é composto por eletrodos, né? Porque são Sim. reatores eletroquímicos. Uma espécie de caixa de reserva, é isso? Não, ele tem. Então, é isso que eu queria entender. É É que eu sou muito curioso, que eu chamo desculpe. não, tá ótimo. A gente chama, é tipo um skid que você é uma montagem, né? Onde Sim. você recebe essa água de descarte, vamos Sim. supor, essa água que Vai para esse vem para o reservatório. Aí desse reservatório, o esquema que a gente propôs lá. Então, desse reservatório, ele é bombeado para percolar o reator. No momento que ele circula dentro do reator, ocorre o processo de oxidação. Sim. Então, e aí você tem um tempo de residência, que ele é uma função da vazão que você vai trabalhando, que é isso que a gente estuda, qual é a melhor condição de trabalho para ter uma maior eficiência. Sim. Então, isso envolve o tempo que Em ele outras- passa dentro do reator. Em outras palavras, é um processo de purificação, de pré-purificação. É um processo de, por exemplo, no banho você tem, o que é que vem no banho, Sim. né? O banho vem o sabonete, que é a parte mas aí você tem o shampoo, você tem um creme, Que é dificílimo. você tem, então esses componentes, ele vem com a carga orgânica, são substâncias orgânicas, então ele tem uma determinada carga orgânica. Sim. Então, essa carga orgânica, o que acontece? Quando você toma o banho, aquela água de residual, ela vai para a estação de tratamento. Sim. E de lá, para a estação de tratamento, ela vai para a linha que vai direcionar para a estação de tratamento, no caso aqui da DESO, Sim. certo? Então, você paga essa água de captação para o banho e você paga o tratamento dessa água que foi utilizada. A ideia é captar essa água que está saindo, né? Essa água que está saindo, falei alto, não foi? Não, Eu tudo senti bem. aqui. Aí essa água que está saindo, qual é a proposta? De reduzir essa carga orgânica. Como é que reduz essa carga orgânica? No processo de oxidação. O processo de oxidação nada mais é do que você gera, nessa reação, você gera
compostos oxidantes que vai quebrar as moléculas orgânicas. Então, ele vai quebrando as moléculas É orgânicas. como se fosse desintegrando o que está de sujo. Eu tô convertendo para você. Isso. Está desintegrando a sujeira. Exato. Digamos que a molécula seja nessa dimensão, e aí você vai diminuindo o tamanho delas sim. até chegar a CO2, Sim. e água e sais minerais. Aí você diz, perfeito. Não, não é bem perfeito, não. Mas, porque esses sais minerais também podem causar problema dependendo da concentração. Porque tudo depende da concentração. Por isso que ele tem que ser monitorado. Então, esse processo que a gente chama de, essas quebras, a gente chama de mineralização. A mineralização é quando toda a carga orgânica gerou CO2 e sais e água. Né? Então, aí teria que ter essa concentração de sais está grande, está acima do permitido, então você tem que ter outro processo para remover. Me corrija se eu estiver equivocado, mas o que eu imagino? Não é um padrão, né? Não é padrão. Um toma com shampoo, o outro é só com sabonete. Então, quando fala caracterização, na verdade é identificar o tipo de efluente que está entrando. De carga orgânica, exato. Né? São as moléculas. Então, eu acho que é inovação fantástica isso. Quer dizer, acredito que você ter algo que vai processar ali na hora para identificar, não, isso aqui, no caso seria a central que detecta isso? Sim. Né, com esses testes. Mas a central ela não vai detectar o tipo de molécula. Ele não vai detectar o tipo de molécula. O que a gente analisa é a carga orgânica geral, que seria o teor, que é o teor de carbono orgânico. Sim, entendi. Ou então a demanda química do oxigênio. Mas já é uma coisa fantástica. É um parâmetro global, né? Entendi. Não é identificação da molécula. Que molécula é essa que tomou banho? Não, mas ele... Mas em média você tem uma característica desse banho. Então, na literatura você encontra várias características que eles são mais ou menos padronizadas. Você tem um efluente mais ou menos padronizado. E, então, dali, qual é a proposta? É de reduzir, não é de mineralizar, é reduzir essa carga orgânica, porque você não precisa estar numa condição de desmineralização. Sim. Então você reduz, você faz um abatimento, e esse abatimento já tem normas. Sim. Então você tem que estar dentro daquela norma para poder fazer o descarte. E esse descarte, ele é para o descarte do vaso sanitário. Do vaso sanitário. Entendi. Aproveitando sua colocação, Fábio, no sentido de se uma indústria quiser comprar, como é que a gente faz? Aí eu vou aproveitar esse gancho para falar da questão do TRL. O TRL é um nome que a gente diz de maturidade tecnológica, ou seja, nível de maturidade que aquela tecnologia tem. É uma análise que é feita, é um parâmetro de caracterização que é feito pelas indústrias para entender o que ainda precisa de desenvolvimento para isso chegar ao mercado consumidor, à sociedade. Implementar. Então, por exemplo, na maioria das vezes, a academia, as instituições de ensino, sozinhas, não. Com apoio de agências de fomento, com recursos, a gente consegue chegar, na maioria das vezes, até um TRL4. O que é isso? Estou desenvolvendo na escala de bancada. Entendi. Num ambiente controlado. Já piloto. Piloto. Mais escala em bancada. Isso. Aí dos 5 para frente seriam as etapas necessárias para que isso vire um produto comercial. E aí entra a oportunidade de parcerias, né? Então a academia precisa muito do aporte de empresas interessadas, de instituições que queiram investir nisso, para que a gente possa colocar esses produtos à disposição da sociedade. E aproveitando também a fala, né, que a professora Eliane explicou da questão descentralizada, é extremamente importante para as empresas que fazem o tratamento desse resíduo da população em geral. Porque hoje eles têm centrais de tratamento onde chega todo o efluente, como você falou, da minha casa, da sua, da indústria de fulano. Mistura tudo misturado. E esse reator, ele permite você fazer um tratamento descentralizado. Então, pensando no futuro onde tivemos um investimento, conseguimos caracterizar, demonstramos a eficiência, onde se de repente cada indivíduo puder
ter a sua mini central de tratamento, esse resíduo já chega na central de abastecimento tratado. Com uma certa redução já da carga orgânica. Que vai reduzir os custos necessários para ele fazer esse tratamento mais complexo, uma vez que cada ente está fazendo um mini tratamento. Sim, Digamos assim. exatamente. Então, é uma vantagem enorme também, sob o ponto de vista de Estado, de sociedade, né? Você conseguir que esse resíduo também chegue melhor, com melhores características, digamos assim. Óbvio que, como a professora Eliane explicou, ainda precisariam de mais tratamentos, mas ele chegaria com um nível um pouco menos agressivo, vamos dizer assim, numa linguagem mais Isso. Em menor quantidade, de né? menor quantidade. Por exemplo, só um exemplo de tratamento descentralizado, né? O polo industrial, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele conseguiu fazer uma separação desses efluentes das indústrias. Tipo, o que é orgânico vai para uma estação de tratamento. O que é inorgânico vai para outra estação de tratamento, porque são processos distintos. Então, o que acontece numa empresa que junta tudo e faz o tratamento no final? Você tem uma complexidade muito maior. Um custo mais elevado também. Custo mais elevado, uma complexidade muito maior. Então, se você faz já uma separação, que chama, você pode também fazer o processo de minimização desses gastos, desse efluente. Então, você vai separando e você fazendo uns pré-tratamentos em função das características iniciais individuais. Outro exemplo, na indústria têxtil, né? Então, você tem, a indústria teve uma encomenda de um tecido azul. E também tem outra encomenda com tecido rosa. Então, o que acontece na estação de tratamento? Vem essas duas moléculas pesadas, complexas, e são duas distintas. Então, se você faz um pré-tratamento do efluente gerado desse processo e do efluente gerado daquele outro processo, que são distintos, você pode minimizar os gastos, aumentar a eficiência e você pode até descartar, mas ele vai descartar com menos complexidade. Perfeito. Felipe, e onde é que vocês analisam que poderia ser aplicado essa tecnologia? Quais locais? Pronto, além das duas situações que a professora Eliane comentou, do efluente inicialmente, né, que foi a ideia, né, do reator patenteado, que seria a degradação, mineralização do metanol, do glicerol lá da indústria. Tem também o caso do Senac, que já vai em uma outra vertente, né, mais de escassez hídrica. Temos também nessa pegada, vamos dizer assim, todos os lugares que tem um fluxo grande de pessoas e que a gente tem tanto usuários que tomam banho quanto que fazem uso do vaso sanitário do mictórios. Você tem aí até escolas, principalmente em tempo integral, condomínios, até sistemas presídios, tem até uma rede hoteleira também, essa parte, eles estão ligados, né, também a isso. E dentro de toda essa parte, seguindo as NBRs que eu estou fazendo o acompanhamento, né, para ter os parâmetros com o Arduino tudo certinho, essas NBRs também citam outros reusos, né? Seria para jardim, para irrigação, para diversas outras finalidades não nobres, né? Eles focam muito no não nobre porque toda água não nobre ela é uma possibilidade de economia, né? Tanto para o meio ambiente quanto a parte financeira, que é o que, infelizmente ou felizmente, mais está pesando hoje em dia. E voltando para essa parte da visão do mercado, seria tudo isso que a professora comentou, seguido da descentralização, né? E da possibilidade de produção em escala, justamente por nós já trabalharmos, né, com eletrodos comerciais, né? É feita a compra desses eletrodos e confecção dos reatores e produção em escala, né? Vamos dizer assim. Muito obrigado. Vanessa, por favor, pode fechar a nossa mesa do conhecimento. Agradecer novamente, né? Dizer que é um prazer enorme poder estar aqui hoje conversando com vocês e discutindo e aprendendo muito, né, sobre oportunidades de tecnologia. Eu acho que toda tecnologia que agrega não só, né, todos os valores e as vantagens que foram apontadas aqui nessa mesa, mas que ela traz um selo de sustentabilidade, né, um selo de preocupação ambiental, um selo de preocupação com a água, isso é extremamente relevante. Eu acho que isso é de um interesse
mundial, né? Toda a sociedade, todas as pessoas no mundo estão interessadas. Se não estiverem, é preocupante, né? Porque é o lugar que a gente vive e a gente precisa estar atento a isso. E fazer um convite, né? Para as empresas, para as indústrias, para quem quiser vir nos conhecer. Nós temos aqui pesquisadores extremamente capazes, competentes, desenvolvendo tecnologias voltadas, sim, para a sociedade, preocupados, né, com resolver problemas reais. Então, estamos disponíveis aqui para vocês conhecerem e, por que não, investirem e se tornarem parceiros, né, no desenvolvimento dessas tecnologias. O nosso objetivo e o objetivo da academia como um todo é resolver problemas reais. E muitas vezes a gente fica impactado pela falta do recurso, né? Porque a gente entende também que o recurso é escasso, não é uma coisa também que está assim tão disponível, mas a gente pode estabelecer parcerias vantajosas, né? E interessantes para todos. Então venham nos visitar, nos conheçam, acessem nossas redes sociais e estamos disponíveis. Muito obrigado. Então, aproveitando esse final de podcast, acesse itp.org.br. Até o próximo podcast.